Bom, pessoal, boa noite a todos. Estamos hoje inaugurando o nosso Modcast, que é o podcast da Módulo, é uma das nossas iniciativas de 40 anos. Contamos hoje aqui com dois grandes amigos. Já, amigo mesmo é com aquele que você convive com momentos bons e momentos ruins, né? E que quando você liga, ele responde. Então, esses aí dois aí, nós estamos sempre juntos aí. Às vezes a gente fica 5 anos sem nos encontrar pessoalmente, mas eu acho que tem uma ligação aí, até meio espiritual. Estou vendo aqui algumas pessoas, ó. Nosso amigo Daniel Costa Lima, boa noite, meu amigo. Celso Leite, trabalhou com a gente um bom tempo aí. Bacana, bom te ver, Celso Leite. E a nossa intenção é exatamente trocar algumas ideias aqui, né? Falar sobre a experiência de segurança. Às vezes as pessoas veem, às vezes uma garotada fazendo podcast, fala, não, se somar nossas idades aqui, vai dar aí uns 100 anos. Só que são 5, 6 garotos. No nosso caso, vai esse tipo de coisa. Então, vamos começar. Eu vou pedir aí para o Carlos Alberto, o Julião também, se apresentarem, falar um pouquinho da sua história, né? Resumida, senão a gente consome o tempo todo a história de vocês. Pô, cada um aqui dá um podcast só contando a história, hein, meu? É verdade. Vamos fazer uma abertura e falar também a visão de vocês na segurança, né? Como é que vocês começaram, como é que vocês estão vendo hoje. Vamos falar um pouquinho de passado, mas vamos falar bastante de futuro também, né? Acho que isso aí ajuda o pessoal. Bom, vai pela ordem da idade. Quer começar, Julião? Fala aí. Vai pela ordem alfabética aí, Carlão. Tá bom, então beleza, deixa eu começar. Bom, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a esse podcast, é uma satisfação. Primeiro, agradecer a Módulo, né, Fernando, Alberto, os fundadores dessa empresa que é icônica, né, no mercado. Eu acho que não dá para falar segurança da informação no Brasil sem falar da Módulo. Os 3 fundadores, o Álvaro não está aqui também, mas, enfim, Fernando e Alberto são pessoas especiais nas nossas vidas. Eu e o Julião nos conhecemos na Módulo, então eu lembro que quando o Fernando me contratou para trabalhar na Módulo lá em 2009 e tal, ele falava assim, você vai trabalhar com um cara chamado Marcos Julião, vocês vão se dar bem e tal. Eu não sabia que ele estava me apresentando um cara que seria aí um irmão para a minha vida, né? Um profissional, uma pessoa que a partir dali, para todo sempre, ali ia fazer parte da minha vida. Então, ele é responsável aí por ter nos juntados, aí, ter tido, a partir daí, um encontro que nunca mais as nossas vidas deixariam de estar entrelaçados. Então, assim, do mesmo jeito que a Módulo tocou as nossas vidas, né, tocou a vida de boa parte dos principais profissionais de segurança do mercado, né? Então, é uma empresa que é difícil, todo mundo aí que começou na área de segurança da informação, de alguma forma, passou pela Módulo, ou foi treinado, capacitado, ou consumiu o serviço da Módulo. Então, é uma empresa que está no imaginário de todo mundo dessa área. Mas é importante a gente estar falando, porque hoje tem toda uma nova geração que, às vezes, não conhece essa história, então a gente também vai resgatar um pouco dessa história, mas falar também muito de futuro. Então, me apresentando aí para vocês, eu faço parte aí de uma geração, quer dizer, a Módulo está aqui, esse logo de 40 anos, né? O ano que vem eu vou fazer 40 anos trabalhando com tecnologia da informação, quer dizer, 1986 marca para mim o início da minha área, da minha atuação de fato na área com TI, né? Comecei lá numa carreira tradicional fazendo ciência da computação e embarquei mesmo na área de segurança da informação no final dos anos 90, então fazendo toda essa trajetória de lá para cá, e tem uma trajetória que mistura empreendedorismo com atuação em grandes consultorias, e hoje, já há 7 anos, tenho a JC2Sec aí junto com o Julião, e a gente vem desenvolvendo aí uma trajetória bem interessante. Enfim, a gente, durante esses anos, vivenciou todas as transformações que a área de segurança da informação passou, né? Atuando dos 2 lados do balcão, comprando, consumindo, atuando, servindo aos clientes. Então, acho que a gente tem muita experiência aqui para estar trocando e contando um pouco de toda essa história e refletindo sobre o futuro, que eu acho que é também muito da ideia desse podcast aqui hoje, né?
Então, assim, não vou me alongar muito, vocês podem depois acessar meu LinkedIn, entender um pouco tudo que a gente faz. Hoje em dia, a gente se posiciona aí, quer dizer, particularmente, não só liderando essa empresa, mas também atuando em conselhos, investindo em empresas, etc. Então, vou passar aí para o Julião também se apresentar, para a gente ir direto para as discussões, que eu acho que é o mais importante aí. Maravilha, Carlão. Em primeiro lugar, agradecer, né, a Módulos, aos nossos amigos de sempre aí, né, Fernando Nery, Alberto Bastos. Eu estou há 35 anos na área de tecnologia, 25 na área de segurança. Lá pelas tantas, eu fui fazer um curso de pós-graduação de tecnologia para a internet, na década de 90. Eu encontrei nada mais, nada menos que Alberto Bastos como professor. O Alberto Bastos foi naquela pós-graduação dar uma disciplina que era segurança da informação. E aquele bichinho me mordeu, cara, foi uma paixão, né, arrebatadora, né, Alberto? E aí, a partir dali, em 1998, eu fui trabalhar na Módulo e fiquei esse tempo todo, ficamos acho que uns 12 anos ali trabalhando com a Módulo, né? Lógico que a consultoria, ela oferece, né, para qualquer profissional, e eu costumo dizer isso para todo mundo que ingressa na consultoria, a facilidade de poder trabalhar para várias empresas sem ter que trocar de emprego, né? Então, foi isso que uma das coisas que a Módulo nos proporcionou, né? A oportunidade de conhecer diversas realidades de mercado e entender como é que a segurança da informação, a cibersegurança e as transformações digitais aconteceram em cada um dos diversos segmentos. Então, mais uma vez, né, eu queria dizer aqui que é uma honra, né, poder estar junto de vocês aqui, comemorando os 40 anos da Módulo, né, e um privilégio ainda maior inaugurar esse podcast aí com vocês. Tá bom? Vamos falar de futuro, né, que se a gente for falar de passado aqui, nós vamos ficar aqui a noite toda contando historinha, né, Alberto e Fernando? Legal, legal. Julião, meu grande amigo, Carlos Alberto também. Eu costumo dizer que nada acontece por acaso, né? Então, os encontros que a gente tem, né, a gente ter se encontrado ali naquele curso, não foi uma coincidência, né? Eu acho que o destino já estava traçado. Tem vários outros exemplos. O Sêmola, por exemplo, também, que é um cara super conhecido de todos vocês aí, também ele... encontrei ele num curso também lá na FGV, e ele também, no final, eu vim falar, cara, eu gostei dessa área de segurança da informação. E já que a gente está falando dessa história aí de 40 anos, sem dúvida é uma honra a gente poder resgatar aí toda essa história que não é apenas da Módulo, né? É uma história da segurança da informação no Brasil e no mundo, né? A gente teve sempre também uma participação relevante e pelo tema hoje do nosso podcast, hoje é o primeiro episódio, né? Então estamos aí estreando aí essa nova modalidade da gente trocar informações, né? A gente sempre, desde sempre, esteve à disposição para trabalhar não só como empresa, né? Com os nossos produtos, nossas soluções, mas muito um trabalho aí de sociedade, né? Então eu particularmente trabalho bastante lá coordenando o Comitê de Gestão de Riscos da BNT, a gente sempre esteve envolvido aí no desenvolvimento e tradução das principais normas para o Brasil, desde lá de trás, o COBIT, o 7799, né? E tudo isso aí, de uma certa forma, nos posiciona no mercado aí de uma forma bastante inovadora, né? Porque apesar dos nossos cabelos brancos, né? Alguns aí até sem cabelo, né? Mas como é meu caso, a gente né, tem sempre aí uma necessidade, vai caindo aqui as entradas, né? A gente tem uma necessidade aí de nos atualizar o tempo inteiro, né? Segurança é um tema que precisa e necessita sempre de atualização, e acho que a gente vai acabar conversando aqui nesse podcast um pouco sobre isso, as grandes ondas que nós tivemos aqui de segurança até a onda atual e o que vem por aí, né? Que com esses impactos de inteligência artificial e a visão de gestão de risco, as regulamentações, que são importantes, né? Cada vez mais as regulamentações estabelecem, né, não só na parte de privacidade, como é o caso da LGPD, inteligência artificial, riscos da inteligência artificial, tudo isso, de uma certa forma, está ligado à segurança. Então, uma coisa a gente pode dizer, né?
os nossos empregos estão sempre garantidos, porque segurança nunca vai deixar de existir, né? Bacana, Alberto. Estamos aí com uma audiência bacana, pessoal. Está aqui. Eu tinha falado do Daniel Costa Lima, do Celso Leite, a Isabela Abreu, Márcio, meu vizinho aqui, Poggi, Regina Braga, o Edson, o Weber, Zilton, um beijo, Zilton, há quanto tempo? O Rosan, até a minha filhinha está aí, está no celular da mãe, que é a Chloe, beijo, minha filha. E um LinkedIn user aí, sempre tem um hacker escondido, né, cara? Tem alguém que está como LinkedIn user, bem-vindo também. Leonardo, sejam todos bem-vindos. Muito bom, galera. Obrigado. O Sérgio Melo também está aí na área. Vamos lá. Boa noite a todos aí, um abraço para todos aí. Tem muitos amigos aí, hein, meu? Vários, cara. Não é mole não, cara. É o charme de vocês aí que está convocando todos. É o César, olha o César aí, pô. Um abraço, César. Desculpe, cara, aqui nós estamos com vários canais e nós estamos num sistema de backstage aqui. O Fabrício também, boa noite, Fabrício. E aí, alguma vez a gente vê a pessoa, às vezes não vê. Boa noite para todos. Muito bem. Então, nós temos aí 4 pessoas que têm bastante experiência, atuaram muito em segurança, atuaram em momentos diferentes. Atuamos, eu lembro que a primeira ação que nós fizemos de segurança, há 40 anos atrás, foi implementar os recursos de segurança do Unix num sistema operacional MS-DOS com disquete. Ou seja, você não tinha nem disco rígido, existia na época, né? E era o desafio que a gente tinha naquela época, e criptografar disquete, criptografar dados em disquete, os desafios realmente mudaram bastante. Mas aí, falar com os amigos aí, será que a segurança conseguiu acompanhar a revolução da tecnologia? Porque nós já falamos de segurança, eu falei de segurança em disquete, mas depois veio a segurança na conexão em rede, na conexão com mainframe, na internet, no meio de pagamento eletrônico, agora na inteligência artificial, na nuvem, né? Eu lembro que a mudança, né, da rede para a internet, tinham empresas que tinham 2 redes, né? Uma rede que falava com a internet e uma rede que não falava com a internet. Então, como é que vocês viram? Ou seja, é uma corrida é uma perseguição que existe, quem está na frente, é possível se ter segurança, ou você se protege mais porque não tem mais opção, então, para que aquele que vá fazer o mal feito, que procure fazer no seu vizinho, não na sua casa, ou seja, como que é essa visão de vocês? Fernando, eu queria, se me permitir, comentar um pouco sobre isso, né? Eu acho que a segurança, por mais que a gente se empenhe, né, e naturalmente, todos os profissionais, muitos estão aqui com a gente hoje, e, enfim, toda a comunidade que trabalha com segurança de informação, segurança cibernética, está o tempo todo trabalhando no sentido de ser preventivo, no sentido de agir com a maior rapidez possível. Historicamente, eu acho que a gente sempre está um pouco atrás, né? E aí, eu lembrei aqui, a gente estava falando sobre tentar resgatar um pouco da história, eu lembrei do bug do milênio, né? No bug do milênio, nós estávamos ali, inclusive nós passamos as noites de Natal e Ano Novo dentro dos data centers ali, né? Por quê? Porque, na verdade, cara, todo mundo trabalhou, vamos invocar a máxima do desenvolvimento, né? Se faz para ser funcional, não se faz para ser seguro, né? Segurança a gente vê depois. E essa história do segurança a gente vê depois se reverbera, né? Então, naquela época, a gente viu ali o pessoal correndo que nem louco, né, para fazer redesenho de sistemas, né, todo mundo lá super preocupado com ataques naquele momento, e os ambientes estarem fragilizados por conta das mudanças em cima da hora, sem muito planejamento e tudo mais, né? Vocês sabem que eu trabalhei bastante na área de prevenção e combate à fraude. Na área de fraude, né, a gente também tinha essa percepção de que o ladrão sempre estava na frente, né, com um método diferente para roubar, né? E copiar, né, assimilar, entender o modus operandi da fraude, o modus operandi do fraudador, sempre foi um negócio muito desafiador, né? E pensar não só no que estava acontecendo, mas também em alternativas de solução. Então, realmente é bastante difícil, eu vejo ainda hoje uma dificuldade muito grande de conseguir fazer com que a segurança esteja à frente, né,
muito alinhado com as ameaças e impedindo efetivamente que o ladrão, que as ameaças de forma geral, impactem os negócios. Diria que essa é uma das razões da gente estar aqui, justamente trabalhando arduamente e pensando em alternativas para defender as empresas, né? Então, na minha percepção, é isso. A gente está sempre um passinho atrás do que as ameaças representam para os negócios. Só uma observação rapidinha, Julião. O Bug do Milênio foi o primeiro projeto global de todos. Antes não existia esse conceito interfronteiras, né? A internet comercial ela começou a aparecer em 97. O comércio eletrônico ainda era pequeno, o banco era pequeno, mas ele era pequeno, mas era limitado, né? Você podia fazer coisas dentro do seu país. Mas eu acho que o Bug do Milênio trouxe exatamente essa experiência, que hoje é algo banal, né? Ou seja, qualquer coisa que você faz já está aberto para o mundo todo. Mas, Alberto, a sua visão, como é que está essa corrida aí? O Marcos Julião acha que a segurança está um passo atrás. Como é que você enxerga? Então, concordo, né? Não poderia deixar de ser diferente. Concordo, sim, com o Julião. Eu acho assim, existe esse descompasso, ele é natural, né? Quando a gente, pensando até nos dias atuais, quando a gente fala em cloud, inteligência artificial, APIs, né? Enfim, quando a gente pensa essa realidade de hoje, porque aquela coisa, né, Fernando, que a gente deve falar muito sobre isso hoje, a inovação, o negócio, ele sempre necessariamente está à frente e ele vai sempre gerando um desafio muito grande para as áreas, principalmente para a área de segurança e outras áreas que precisam conseguir sustentar tudo isso, habilitar tudo isso, e nunca é fácil você conseguir, de fato, estar na mesma toada. Não é à toa que a gente tem tanto, hoje em dia, desafios na linha de tentar implementar conceitos como Security by Design, Privacy by Design, DevSecOps, uma série de coisas para tentar, de fato, começar a fazer parte de todo o conceito da empresa, fazer as coisas nascerem na sua essência já com os conceitos de segurança ali dentro, né? Fazer com que os projetos nasçam com essa concepção e que você consiga, de fato, traduzir tudo isso para que a segurança, tudo isso passe a ser disseminado no tecido da empresa e as coisas comecem a andar passo a passo. Então, você hoje tem um desafio muito grande, quando a gente fala de Shadow IT, quando a gente fala da própria cloud, né, a forma como as empresas migraram, aí você tem um problema terrível de arquitetura. Muita gente simplesmente pegou o que tinha no ambiente on-premise, levou para a cloud com uma série de fragilidades e coisas, porque as coisas foram sendo atropeladas, né, por redução de custo, por escalabilidade, por uma série de coisas. Então, assim, obviamente existe esse descompasso. Hoje em dia, toda essa questão da inovação vai potencializando essas coisas, e aí tem um desafio muito grande, eu acho que a gente vai explorar muito isso hoje aqui nesse nossa discussão. Os investimentos aumentaram, mas não necessariamente a efetividade e a maturidade aumentaram na mesma proporção, né? E aí entra uma outra discussão que eu acho que a gente pode ter aqui durante o transcorrer desse nosso bate-papo. Então, acho que é normal, acho que muita coisa precisa evoluir para a gente reduzir esse lapso, né, esse gap que acontece, muita coisa precisa ser feita aí, precisa ser amadurecido, e a gente vai discutir, eu acho, aqui uma série de coisas que precisam ser feitas para a gente ter essa redução desse gap aí. Muito bom. Deixa eu só dar um passo a mais aí, já que a gente está um passo atrás, tentar dar um passo a mais na fala do Alberto. Alberto, vem cá, se a segurança ela está atrás da tecnologia e as empresas, até por questão ou de empolgação ou de mercado, ela precisa adotar a tecnologia. Será que a gente faz sentido continuar falando sobre segurança da informação, segurança cibernética, ou a gente deveria ser mais amplo e falar sobre gestão de riscos, em ter uma visão corporativa de riscos, para aí sim tratar a segurança cibernética? Não, legal, Fernando. Bom, você deve estar acompanhando aí o chat.
tá trazendo gente aí de um monte de lugar que a gente já não via há um tempão, tá? Eu não vou nem correr o risco de citar um ou outro aqui, porque a lista é grande aqui, né? Então, estamos aí, tem a Fernanda, já vi que, acho que o Robert da CESP, obrigado, Robert, hoje nós estamos aí participando aí como VP de Cybersecurity da CESP para o Rio, né? Que sempre, a CESP está fazendo 50 anos, né? Então, se a Módulo tem 40, quando a gente entrou como sócios da CESP, associada da CESP, a gente era uma startup, né? Então, a Módulo, eu lembro ali dos nossos primeiros passos, como nós aprendemos com os empresários que naquela época eram os empresários mais experientes, né? E aí, Julião, Carlos Alberto, a gente tem conversado aí junto sobre essa nossa possibilidade, né, de que, mesmo aí tendo os nossos cabelos brancos aí, longa jornada, né, uma espécie até de dinossauro nesse mundo aí de tecnologia e de segurança, o quanto a gente, de fato, tem ainda a contribuir, né? A segurança, de uma certa forma, é claro que ela evolui, porque a tecnologia evolui, e aí, no teu comentário, Julião, eu estava pensando, realmente o desafio é ingrato, porque o profissional de segurança, o profissional de defesa, tem que fechar todas as portas, todas as janelas, todas as vulnerabilidades. O inimigo só precisa descobrir uma, que é por onde ele entra, né? Então, fica desigual, né? E nesse ponto, então, ele traz aí um desafio, por isso que aí nessa tua colocação, Fernando, eu acho que é importante, a gente percebeu muito no iniciozinho da Módulo, eu lembro até hoje, um dos primeiros eventos que a gente fez, eu coordenei uma sessão que a gente chamou Meet the Enemy, né? Tinha um hacker que ficava escondido aí atrás de uma tela, né? E tinha uma audiência ali de técnicos e executivos que faziam pergunta para os hackers. E o hacker, naquela época, era um ser, assim, com uma coisa que o pessoal tinha um mito, né, em relação a essa coisa. Hoje, assim, a palavra hacker já teve outro ressignificado, né? A gente fala de outros desafios, o fraudador, o inimigo. Mas, enfim, sim, de fato, hoje o que a gente percebe é que também as audiências mudaram, né? Naquela época, e aí eu vi aqui, alguém falou aqui, o meu primeiro certificado foi o MCSO. Caramba, lá se vai muito tempo aí, né? Porque a Módulo tinha um problema, a Módulo atuava no mercado de segurança naquela época e não tinha profissional de segurança para adquirir as nossas soluções. A gente falou, caramba, eu preciso criar e formar esses profissionais aqui. Foi quando a gente criou ali o MEC, a Zilta está junto com a gente aqui, o Módulo Education Center, criamos uma série aí de treinamentos, capacitações naquela época, né? E hoje em dia o que a gente percebe aí é que o público mudou um pouco, né? A gente tem realmente a necessidade de aprofundamento aí na questão da técnica, da prática, mas hoje, de fato, a gente tem aí um mundo mais executivo, um mundo mais de negócio, que exige de nós, profissionais de segurança, um linguajar um pouco mais, eu diria assim, de negócio, né? E aí, Fernando, no que você citou, acho que gestão de riscos, sim, é a grande abordagem, né? A própria ISO 27001, que é a grande norma de segurança da informação, é uma norma essencialmente baseada em risco, e a gente sabe que não faz sentido falar de segurança, de proteger nada, sem antes fazer a gestão de risco. Então, assim, os desafios eles vão mudando, sim, com a tecnologia, mas alguns dos conceitos, eu diria que são os conceitos básicos, esses permanecem, esses eu acho que não vão mudar nunca. Legal. Carlos Alberto, outro dia nós... Pode falar. Não, eu queria só complementar essa resposta do Alberto, se você me permitir. Eu lembro quando a gente, pegando esse gancho aí do Alberto, né, quer dizer, quando a gente falava muito de segurança da informação, e ainda fala, né, e quando eu ingressei no mundo de segurança da informação, eram aquelas 3 letrinhas lá, o CID, né, a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e tal. Isso continua sendo pilar que não vai deixar de existir nunca, né? Mas pegando o que o Alberto falou, hoje a gente vai ressignificando as coisas, né? E hoje a gente fala muito mais de segurança de negócios, né? Mais do que a segurança da informação em si, a segurança do negócio. E aí a gente falar de riscos digitais, de gestão de riscos digitais, endereça muito mais do ponto de vista do linguajar, para você falar com o board, para você comunicar com todas as esferas, para conseguir os investimentos, para você entra numa outra seara, quer dizer, hoje, quando você passa a lidar com outras coisas, como riscos de supply chain, IA,
reputação, resiliência, etc., eu acho que os riscos digitais, a gestão dos riscos digital passa a ser aí, do ponto de vista geral, a melhor forma de você interfacear com essa nova realidade, né, Alberto? Eu acho que passa a ser o melhor instrumental aí para ser utilizado pelo profissional. Essa é a realidade prática que eu percebo hoje e que eu sempre recomendo aí para todo profissional da área utilizar como o melhor instrumental aí. Legal. Só comentar uma coisinha aqui, Fernando. Eu lembro que, em muitas ocasiões, né, eu vivi o que eu escuto até hoje, profissionais de segurança, falarem assim, a gente entrava, né, eu lembro que eu era convidado pelo pessoal de negócios, né, as linhas de marketing, as linhas de desenvolvimento de produto, para participar de reuniões de criação de novos produtos e serviços. E aí, quando eu entrava na sala, o pessoal já me conhecia e tudo mais, né, aí a pessoa vinha tirando um sarro, né, fazendo aquelas gracinhas, e lá vem o cara de segurança, ele vai atravancar tudo, né? E eu usava o jargão do Julião, que é assim, eu não vim inviabilizar, eu vim viabilizar com segurança. Aí o pessoal, caramba, Julião, é isso aí, tudo mais. Mas o que eu quero dizer com isso, né, é que esse linguajar, e aí a gente toca numa questão da educação, que o Alberto mencionou aí, cara, que falta que faz o MCSO, né, que é fazer a galera aprender com gente experiente, gente que viveu como lidar com determinadas circunstâncias, né? Que fazer com que o assunto segurança digital, cibersegurança, segurança de produto, seja uma coisa mais voltada para o negócio, né? É fácil falar, difícil fazer, porque é preciso que os profissionais, eles expandam, né, a capacidade além de ter conhecimento técnico, assimilar também os objetivos de negócio, né? Qual que é o mindset do dono? Qual que é o mindset do CEO? Essa empresa vive do quê, né? Como é que a gente viabiliza o negócio? Então, falar com argumentos que os executivos entendem é de fundamental importância, e aí eu acho que para conseguir isso, o gestor de segurança, o pessoal de segurança precisa falar de riscos digitais e abandonar um pouco o techniquez, que é falar da chave de registro do Windows que está com problema, vulnerabilidade XYZ, que muitas vezes simplesmente não é compreendido e cria uma imagem, né, para esse profissional de que ele é técnico demais e que o executivo não consegue falar com ele de jeito nenhum. Bacana. Carlos Alberto, olha só, nós falamos aqui da questão da integração com o negócio, sobre segurança, sobre riscos. Outro dia a gente estava conversando sobre o conselho de administração, né? Que a gente viu um monte de gente falando, eu vou para o conselho de administração, o conselho tem que falar, tem que estar tratando. A gente tem visto alguns profissionais de segurança se apresentando assim como conselheiros. Existe lá o IBGC, né? O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu fui da segunda turma do IBGC, no ano 2000. E na época, cara, quem estava junto conosco era o Conselho de Administração da Varig, que estava fazendo o curso. A Varig nem existe mais. Mas, de qualquer maneira, como é que você está vendo essa questão? Ou seja, se fala assim, eu preciso convencer a alta gestão, precisa ter alguém de CISO, algum CISO, alguém de segurança no Conselho de Administração. Eu vejo muita confusão também com relação a essa definição. Como é que você está vendo a segurança top-down? Porque a bottom-up é o dia a dia, né? É a configuração. Como é que vê a segurança top-down? As pessoas estão preocupadas, se preocupam, mas não fazem muita coisa. Bom, Fernando, eu adoro esse assunto aí. Se deixar, a gente vai falar horas só sobre esse assunto aí. E eu acho ele fundamental, né? Tá na pauta do dia aí, todo mundo está falando. Todo CISO hoje que está chegando num determinado ponto da carreira, está se questionando sobre isso, o caminho ir por aí, está muito em voga hoje a questão dos conselhos consultivos, né? E aí muito profissional de tecnologia, não só de segurança da informação, está querendo se posicionar para ocupar essas cadeiras, estão se abrindo aí para os profissionais de tecnologia. Então, vamos por partes, né? A primeira coisa que eu sempre brinco, até uma coisa que eu brinco é o seguinte: pensando do ponto de vista de segurança, como é que as empresas hoje, o que é que motiva as empresas primeiro para investir em segurança, né? Eu digo, em geral, tem 3 motivos, cara.
ou um regulador forte, né, quando é o caso de Banco Central, CVM, etc., é o que a gente vê. Quando o cara chama a gente numa empresa e eu pergunto por que é que você está investindo, ou é um regulador, ou teve um incidente, ou na empresa ou no vizinho. Né, você vê um caso como esse da CIM aí, semana passada, não tenho dúvida que um monte de desenvolvedor de software, fintech, etc., vai começar a se mexer, preocupado com o que aconteceu. Pô, agora os caras vão olhar para mim, aconteceu aqui com essa empresa, os caras vão levantar a barra nesse segmento, etc. Aí tem um determinado segmento passa a ter ali um pool de investimento por conta disso, como aconteceu com saúde, como aconteceu com alguns outros casos. E um outro fenômeno que a gente tem visto quando envolve também investidores que cada vez mais começam a fazer exigências na hora de investir nas empresas, do ponto de vista de como é que está o nível de maturidade de cyber, e também a questão do conselho de administração, quando a gente começa a falar do letramento dos conselhos do ponto de vista do tema cyber. Você falou do IBGC. O IBGC, por exemplo, ele tem hoje uma cartilha de riscos cibernéticos, que eu sempre recomendo que as pessoas procurem essa cartilha para se orientar, até para usar como um aliado. Ela, apesar de estar desatualizada, 2022, etc., mas quem tem algum tipo de conselho dentro das suas empresas, manda essa cartilha lá para os seus conselheiros. E ela vai dizer lá 10 regrinhas que quem está num conselho hoje deveria minimamente ser um conselheiro de uma empresa, saber sobre cyber. E lá vai dizer algumas coisas assim. O conselho de administração de uma empresa, o conselheiro, ele deveria definir o apetite de risco cyber de uma empresa, ele deve aprovar as políticas de segurança, fazer o alinhamento estratégico da empresa com a estratégia de cyber. Eu não vou lembrar de cabeça os 10 aqui, mas alguns dos principais. Ele tem que estar envolvido nos planos de crise e de resiliência cibernética e participar desses planos. Enfim, tem lá 10 tópicos assim que envolvem diretamente o dever do conselheiro, hoje em dia, com temas de cyber. Então, hoje já existe um guia dentro do principal órgão formador de conselheiros no Brasil, de envolvimento. Então, não é dado mais a qualquer conselheiro hoje ser um ignorante no tema cyber. Já é cobrado que o conselheiro se envolva nas questões de cyber, esteja, de fato, trate isso, né, diretamente e já tem uma responsabilidade sobre a questão de cyber. Então, não é à toa que essas coisas estão indo, né, para dentro do conselho, e, obviamente, dependendo, nem todas as empresas têm um conselho, já está acontecendo, mas, em muitos casos, você tem lá um comitê de auditoria, um comitê de risco, etc., e, muitas vezes, a porta de entrada acontece através desses comitês, desses conselhos, desses órgãos de assessoramento. Então, esse é um caminho interessante. Nosso amigo Sêmola está entrando. Você citou ele aí, o cara apareceu, tá vendo? Tá em Houston. Um abraço. Em Houston aí, Sêmola. A gente falou aí, Houston, temos um problema aí e tal. Está lá para resolver o problema. Então, vamos lá. Então, o que é que está acontecendo? Então, você tem situações em que o conselho de administração, quer dizer, os conselhos passam a ter um papel extremamente relevante hoje em dia. A grande dificuldade ainda está nessa questão da linguagem, né? Quer dizer, o profissional, daqui a pouco acho que a gente vai falar muito sobre essa questão do novo papel do CISO, né? De como o CISO se prepara. Em geral, existe aí um gap, né, de comunicação entre o profissional de cyber para falar com esse conselho, né? Existe toda uma necessidade, por isso que o que o Alberto falou ali é muito importante, dominar a questão de risco, né? Porque a melhor linguagem para falar com esses caras é risco, né? Não adianta você chegar lá com tecniquez, mostrando lá vulnerabilidades, um monte de coisa, esse cara você não vai sensibilizar, a linguagem é outra, mas, de fato, existe hoje uma grande oportunidade de transformar o Conselho num dos grandes aliados, e aí você, de fato, conseguir fazer do Conselho aí uma forma, efetivamente, de você buscar e ter os investimentos numa relação top-down de fazer as coisas acontecerem. Então, não quero me alongar demais para todo mundo poder falar,
mas existe hoje, de fato, aí uma grande oportunidade, e existe um caminho também para os profissionais trilharem através, seja do assessoramento, seja sentando nessas cadeiras, para o profissional hoje, seja de tecnologia, seja de cyber, para poder ter uma interlocução com os conselhos. Boa, Carlos Alberto. Carlos o Alberto. Semla já veio aqui para subverter, né, cara? Ele já mandou um monte de mensagens, as pessoas já estão falando com ele, cara. Já virou um evento paralelo aqui, só a presença do Semla. Um abraço, meu irmão. O Semla, meu irmão vascaíno aí, que nos representa em Houston. Espero que ele, com certeza, está muito bem lá e foi lá para resolver todos os problemas. Eu ia usar isso, eu sei que só eu tinha pensado nisso, mas todo mundo pensou. Bom, Alberto, fala aí. Poxa, é bom assim, a gente vai resgatando às vezes um pouco das histórias lá de trás, né? Porque a gente fica tentando ressignificar as questões da atualidade com as lições aprendidas do passado, né? Eu lembro quando a gente tinha lá a questão, eu já falei um pouquinho, né? O MCSO, ele teve como grande objetivo formar o mercado de segurança, né? Formar os nossos CISOs da época, né? Que não tinham, de fato, muito menos em português, e algo adequado para o nosso mercado, uma jornada, né, um roteiro, uma trilha de formação, né, então tinha todo o lado técnico, tudo. Depois eu lembro também do nosso grande evento CSO Meeting, né, a gente lançou o nosso primeiro CSO Meeting, e aí a gente, na verdade, interagia também com os CISOs, CSOs da época, e numa dessas interações, né, lembro que a gente identificou que um dos pontos críticos para o CSO, o gerente de segurança, o profissional de segurança, era o problema do budget, o problema de conseguir investimento. Então, a gente, na verdade, reformatou o nosso evento para que, em vez de ele ter um foco no CSO, a gente tivesse um foco no chefe do CSO. Né? Então, criamos uma abordagem mais executiva. Né? Depois, até o evento se tornou aí o GRC Meeting. O primeiro evento que a gente fez com esse tema foi num navio, né? Foi o Cruzeiro da Segurança. A gente colocou dentro do cruzeiro ali vários CSOs trocando ideias, debatendo os desafios da época. E aí eu deixo um pouco essa pergunta aí para o Julião e para o Carlos Alberto. Se a gente fosse fazer uma enquete hoje, né, olhando aí essa nova geração de CISOs que está chegando no mercado, né, essa turma que está, muitas vezes, assumindo, sou gerente de segurança, sou CISO, e agora, o que eu faço? Né? Qual seria, vamos dizer assim, um pouco das expectativas ou necessidades que a gente tem hoje aí para suprir essa nossa audiência? Alberto, eu vou puxar a resposta um pouco para o lado acadêmico, só para lembrar do seguinte: existe a necessidade, né, da interlocução, né? Eu acho que a comunidade podia trocar mais, né? Eu acho que existe uma necessidade de interlocução de CISOs, né, ou de pessoas responsáveis por segurança, cibersegurança e derivados, interação com profissionais que já viveram experiências passadas, mas no sentido de ajudá-los a entender as realidades corporativas, como o Carlos estava comentando agora, né, a necessidade de carregar um mindset mais executivo na comunicação, desenvolvimento de soft skills. Veja que a necessidade dos caras falarem de negócios, falarem de negociação, falarem de liderança, de posicionamento de mercado. Então, eu vejo que essas características, né, essas habilidades, são muito necessárias para os caras conseguirem convencer de que a segurança não é aquele linguajar técnico, né? De novo, eu volto para a questão do linguajar. Então, eu vejo muito a necessidade, né, de formação. Logicamente, a nossa área é muito abrangente, tem diversos vetores, né, ameaças cada vez maiores e novas, mas ainda assim o pessoal precisa ser capaz de ter a visão de mercado, né, entender a realidade do negócio, usar um linguajar que faça sentido para o negócio e aprender com profissionais mais experientes a questão de defesa dos orçamentos, né? O que eu tenho visto são colegas, né, sofrendo cada vez mais com ondas. Então, no ciclo, né, no pico positivo da onda, o cara é super privilegiado, né, super valorizado, vamos dizer assim, porque as ameaças são crescentes, as fraudes estão comendo solto, a empresa está perdendo dinheiro. Quando o problema começa a descer
no ciclo, né, baixo da senoide, os problemas estão administrados e a demanda que aparece para o CISO é corte o seu orçamento em 20%, porque a inteligência artificial vai fazer metade do seu trabalho. Legal. Carlos Alberto, vai completar? Quero dar uma complementada, né? Concordo com as coisas que o Julião falou, né? Eu diria assim, hoje, quer dizer, a empresa demanda, do ponto de vista para esse profissional, que ele seja capaz de atender pelo menos 3 grandes aspectos aí, né? Ser capaz de trabalhar a questão da segurança, trabalhar a questão da inovação e trabalhar a questão das exigências regulatórias. Tem 3 grandes drivers aí que ele precisa atuar, né? Ser eficaz, no mínimo, nessas 3 coisas aí. E do ponto de vista das características, quer dizer, não cabe mais só a questão da visão técnica, que era o que ele tinha lá quando a gente começou aí há 40 anos atrás, né? Como o Julião falou, ele precisa realmente de um aspecto muito grande aí, hoje, do ponto de vista da comunicação executiva, desenvolver muito essa habilidade, precisa de liderança e precisa do componente que a gente falou da gestão de riscos digitais, enfim, né? Trabalhar muito a questão da gestão de risco. E outra coisa, até foi muito debatido no RSA Conference desse ano, né? A gente tem visto muito também o papel do CISO nas organizações crescer, né? Vou citar até o meu amigo Denis Nesi, aí, que tem falado muito da questão do CISão aí, né? E o que é que eles chamam de CISão, e o que é que a gente tem visto muito? Cada vez mais a gente tem visto a cadeira do CISO reunir outras competências. Então, a gente tem visto hoje CISOs que cuidam de antifraude, CISO que cuida de privacidade, CISO que cuida de risco. Esse papel hoje nas organizações, essas cadeiras, tem crescido também. CISO que cuida de infraestrutura, com o meu amigo Cássio Menezes lá na MIO. Enfim, a gente tem visto aí cada vez mais essas cadeiras sendo mais abrangentes e esses caras tendo papéis de destaque nas organizações e tratando, inclusive, mais temas, né? E não necessariamente só a questão do que a gente chama de segurança em si, tendo destaque e questões mais relevantes. E até tendo essa abertura de espaços mais estratégicos. Então, assim, é o que a gente falou agora há pouco sobre a questão de segurança do negócio, amplitude da atuação nas organizações, e não é à toa esse termo aí que os caras têm cunhado aí, a questão até do CISão e tal. Então, existe aí também um reposicionamento do próprio profissional no sentido de estar recebendo das organizações desafios mais amplos, né? Dependendo do porte da organização, dependendo de como ele vai se posicionando, até de forma na hierarquia e etc., sei que a gente pode entrar numa discussão doutrinária aqui, de questão de conflito de interesse e outras coisas, mas essa é a realidade que está posta hoje aí, e não tem muito como fugir dela. Então, por isso que eu acho que a gente tem de entender o que está acontecendo, para onde o mercado está remando, e lidar com essas questões. Mas, do ponto de vista de realidade hoje, de competências, esse profissional tem de se preparar para essa nova realidade que está sendo exigida dele. Eu acrescentaria só um ponto aí, Carlão, que além de tudo isso que você falou, né, que já é um desafio quase que inexequível, né? Estava procurando a palavra gigante aqui para usar. Tem também a demanda de olhar para os terceiros, né? As empresas hoje não são só aquele escopo, né? Antigamente a gente, né, Albertinho, a gente falava lá, cara, põe um firewall, aí coloca atrás do firewall, tá seguro. Perímetro de segurança, lembra disso? Hoje em dia não tem mais esse negócio, né? Ecossistema agora é um conjunto de empresas, umas falando com as outras, com um objetivo de negócio, e o CISão, ele tem que olhar para tudo isso aí, cara. Inclusive os terceiros, como é que estão os terceiros? Se os terceiros estão com mínima maturidade de segurança, se precisam ser cortados, vira um problema jurídico, vira um problema de impacto no negócio, de continuidade, resiliência cibernética. Haja cabeça, né? Por isso que eu tô careca, gente. Bom, vamos aproveitar, olha só, nós pelo jeito aqui, a segurança ela é 360 graus, né? Então, eu enxergo esse 360 graus
com a alta gestão, as áreas pares, que ajudam a segurança, as áreas de negócio, que são aqueles que têm os seus dados almejados, né? Então, uma área fim, quando você fala numa fraude, você está falando uma área fim que foi fraudada, você não está falando uma área meio que foi fraudada, ou a alta administração. E também você tem os usuários, né? Aí vamos aproveitar aqui, né? O chat levantou alguns pontos interessantes, né? Motivados pela Zilta, que sempre foi alguém que pega a bandeira e toca essa bandeira. Um abraço para a Zilta. A Zilta, ela falou, pessoas continuam sendo o elo mais fraco. A maioria não consegue acompanhar a evolução. E o Sérgio pegou carona. Se os usuários são os elos mais frágeis, devemos ser o ferreiro capacitando, orientando e fortalecendo esses elos todos os dias. Você botou até poesia aí na história. Aí veio também, né? O Sêmola comentou, um beijo para os CISOs, que ainda fazem hoje as perguntas que eram feitas em 1999, ou seja, antes do bug do milênio. E também teve alguém aqui também, o Celso Leite também falou sobre o elo mais fraco. Mas vem cá, precisa capacitar o CISO, conscientizar a alta gestão, conscientizar a área fim, e os usuários continuam sendo o elo mais fraco. Vou até provocar, falando uma coisa. Eu tenho falado o seguinte, o usuário conscientizado, engajado e educado é o elo mais forte. Como é que fica essa história? E o usuário? É ele lá que está com a senha na mão, é ele que está dando uma autorização de acesso. Como é que fica isso aí? Cara, eu não vejo que tratar o elo mais fraco, tratar a questão de segurança em pessoas é uma abordagem que possa ser resolvida com uma bala de prata, assim, faz conscientização que resolve. Vamos lá, caso real, né? Na área de fraude, a questão do aliciamento, e a gente invoca aqui um conceito, né, que é crimes digitais e o crime organizado por trás de crime digital, a demanda de dinheiro para operações de crimes digitais, enfim, de milícias digitais e derivados. Então, aliciamento não é uma coisa que acontece agora, está acontecendo hoje, sempre aconteceu, né? E, naturalmente, o crime organizado vai lá, oferece uma grana e as pessoas ficam, às vezes, até sem entender claramente qual é a abrangência do tamanho do problema que ela está se metendo, né? Então, se existe hoje questões relacionadas ao elo mais fraco, as pessoas são o elo mais fraco, eu diria que sim, mas, por outro lado, eu vejo que as empresas, de forma geral, talvez não estejam ligando o nome à pessoa, né, nesse sentido. Por quê? Porque a gente não vê uma ação ou ações tão sérias, tão recorrentes, tão abrangentes, de campanhas de conscientização, treinamento e responsabilização. Na área de fraude, eu gosto de contar uma história que eu via, né, do pessoal de combate à fraude. Eles usavam uma expressão meio chula, mas bastante significativa, né? Eles diziam assim para a gente, Julião, a gente tem que pendurar o frango. O que eles queriam dizer com isso, né? Na prática, eles estavam dizendo o seguinte, a questão da responsabilização era necessário pegar e publicar, olha, a gente pegou o meliante, nós pegamos o fraudador. Numa ocasião, participei de uma operação que tirou de dentro de uma empresa um fraudador, ele saiu algemado de dentro da empresa. No dia seguinte, 34 pessoas que trabalhavam na mesma área pediram demissão. Então, foi uma campanha de conscientização, entre aspas, super forte, né? Porque fez com que as pessoas que estavam envolvidas com crime tomaram a decisão de ir embora, porque, cara, larga disso aí, porque você vai ser pego, vai dar ruim, né? Como se diz. Então, a coisa de transformar, né, o conhecimento técnico, né, e os riscos, os impactos voltados ou relacionados a crime, transmitir esse conhecimento, mostrar responsabilização, vem de uma necessidade constante de campanhas de comunicação, treinamento, conscientização e até responsabilização para que, frequentemente, as pessoas que trabalham nas empresas tenham a percepção de que o crime não compensa. Só para... você quer falar, Alberto? Não, fica à vontade. Não, eu estava até resgatando aqui, né, porque esse tema é interessante.
lá atrás, né, esse termo do hacker, né, isso ficou bastante famoso naquela época com Kevin Mitnick, né, que era o grande hacker, que o FBI, o cara mais procurado que tinha, né? E eu tive até em 1993, né, lá se vão aí alguns anos aí, participei de um evento onde ele estava participando e, de fato, todo mundo sabe, a grande técnica do Kevin não era a invasão do sistema, era, sim, a Zilta colocou aqui, a engenharia da persuasão, né? Sim. Então, ele tinha essa capacidade, no caso aí da engenharia social, e aí envolve, né, até mesmo para esse aliciamento, né, Julião, envolve também aí essa arte de aliciar, né? Como que você oferece, como que você aborda, como que você chega, onde que você encontra esses leads, né, para serem aliciados, né? Então, isso aí realmente, talvez seja um ponto aí que o pessoal sempre coloca, o elo fraco da corrente. Eu lembro que sempre nas palestras a gente dizia, qual é o principal ativo das organizações? O pessoal dizia, pessoas. A gente falava, não, pessoas são a maior ameaça, não é o maior ativo, né? A pessoa capacitada, como o Fernando falou, a pessoa engajada, a pessoa motivada, a pessoa capacitada, essa sim pode ser um ativo relevante aí na organização, né? Então, eu só lembrei aí do Kevin Mitnick, semana que vem, dia 16 de julho, faz 2 anos do falecimento do Kevin, né? E ele foi uma pessoa importante porque ele depois saiu do lado negro da força e veio para o lado branco da força aí ajudar as empresas a criarem mecanismos de proteção e de defesa, inclusive contra esses ataques, né? Não, perfeito, Alberto. Lembrar bem essa questão da engenharia social, né, que continua tão em voga hoje, né? A gente teve esse caso de Inside aí da semana passada. Eu queria só concordar com o que o Fernando falou, né? Quando a gente também sempre, quando vem essa coisa do elo mais fraco, eu gosto de fazer essa consideração do copo meio cheio, meio vazio, né? A gente sabe que o principal vetor primário de comprometimento, de fato, são as pessoas, né? Quer dizer, o phishing, o vazamento de credenciais é o vetor primário de ataque nas empresas ainda, e isso é decorrente da questão de pessoas. Agora, ao mesmo tempo, se de fato a gente conseguir vencer o desafio de fazer a conscientização, de conseguir capacitar, de ter realmente um programa que consiga atingir o objetivo, não é fácil, aí tudo se inverte, né? E as pessoas conseguiriam se tornar, de fato, a gente conseguiria fazer delas a primeira linha de defesa, né? Então, depende de como você quer olhar esse copo, né? Quer dizer, se você, de fato, conseguir esse nível de engajamento e for bem sucedido, você inverte esse jogo. E essas pessoas podem ser, de fato, a sua primeira linha de defesa, né? Então, aí é um belo desafio, não é fácil, não é simples, mas as organizações têm de buscar isso, né? É um desafio permanente, continuado, um daqueles jogos infinitos aí que a gente tem de estar sempre buscando, mas a gente precisa tornar isso uma primeira linha de defesa. Eu acho que esse é o grande desafio aí a ser buscado nas organizações. O Mitnick, uma vez, ele estava num debate assim, e alguém falou que o computador mais seguro do mundo ele estava enterrado e desligado. Aí o Mitnick falou, desde que alguém não convença ele a desenterrar e ligar. Então, as pessoas realmente são importantes. Eu vi outro dia um meme interessante de um robozinho, né, falando assim para uma pessoa, representando a inteligência artificial, falando para uma pessoa, errar é humano. Então, falando sobre essas alucinações, né? E aí vem a inteligência artificial, né? O Alberto foi da minha turma na faculdade há muito tempo atrás, né? E na época ele fez um mestrado em inteligência artificial, em 1986. Naquela época eu falava para ele, cara, inteligência artificial não ganha nem jogo da velha. Cara. Como é que você vai entrar nessa aí? E realmente, ou seja, a evolução é muito grande. Hoje todos nós utilizamos bastante a inteligência artificial. Eu acho que ela tem aplicações assim espetaculares no dia a dia. A minha filhinha de 9 anos usa a inteligência artificial, pergunta coisa para o ChatGPT. Eu acho que é uma ferramenta assim espetacular. E, ao mesmo tempo que ela é uma ameaça, ela também traz possibilidades, né? Eu acho que hoje não dá para combater os ataques via inteligência artificial, que uma das características que eu vejo é o seguinte, antes um phishing
ele vinha com erro, vinha com logotipo no tom de cor errado, e hoje ele vem realmente muito preparado. A gente sabe que isso aí é inteligência artificial. Mas também a própria seleção de ataques, né? Ou seja, pega-se banco de dados com milhões de dados para ataque, e o próprio sistema usa a inteligência artificial para definir qual ataque que vai fazer para cada pessoa, de acordo com o perfil. Acho que isso aí tem evoluído bastante. Aí eu podia fazer uma rodada aí, o Beto começar falando um pouquinho dessa questão da inteligência artificial, né, como ameaça e também de uma forma a ajudar na proteção, né? Excelente, Fernando. Foi resgatar lá o meu mestrado de inteligência artificial há 40 anos atrás. Sempre foi visionário, hein? Rapaz, naquela época, você sabe que nós criamos na Módulo o departamento de inteligência artificial, que eu era o responsável. Mas aí isso faliu, porque não deu certo, naquela época não tinha demanda dos sistemas especialistas nem nada, mas hoje, sem dúvida, isso é intrínseco à nossa realidade, né? Existe a preocupação bastante aí, já que a gente está num caminho aí de trabalhar os profissionais de segurança da informação, né? Seja com título de CSO, CISO, Head de segurança, enfim, não importa muito o título em si, mas aquele que é, de fato, o responsável por cuidar da segurança da informação cibernética, digital, também aí a gente teria as várias variações, né? E a nossa preocupação o tempo inteiro aí dentro dessa nossa quase que missão de vida, objetivo de vida, né? A Módulo, nos seus 40 anos, ela tem aí um fator importante aí de contribuição para a sociedade. Eu vi aqui que o Celso Leite ele já está inventando aqui, olha, já deu uma repaginada, o novo MCSO, agora é o Módulo Cyber Strategy Officer, curso para formar CISO. Quem sabe aí, o Celso, aí a gente se inspira aí nisso aí. Se você acha que tem ideias aí, comenta aí no nosso post aí, quem sabe aí uma nova ressurreição do MCSO aí, repaginado, mas bastante assim, focado nisso. Como você falou, Fernando, não é só a inteligência artificial, embora talvez essa seja a de maior impacto, a IA não vai roubar o emprego do CSO, do profissional de segurança, mas quem pode roubar é aquele profissional novo que vai usar a IA para fazer o trabalho que o profissional de segurança tem que fazer. Então, o uso de ferramentas avançadas, o uso de sistemas, ele é fundamental. Nós comentamos muito sobre a parte aqui de pessoas, né, que envolve comportamento, mas e também a questão de divisão de negócio, mas tem um ponto que é muito importante, que é processo. A gente sempre focou muito dentro da ideia de processo, por isso aí a nossa participação muito ativa no desenvolvimento de normas, né, a tradução do CIS para português, a tradução da ISO 27005, da abordagem de gestão de riscos, tradução da ISO 31000. Então, são temas importantes que a gente está envolvido e que deve levar em consideração cada vez mais aí esses novos desafios. Então, essa é a minha participação. Agradecer vocês. Esse foi o nosso primeiro episódio de Modcast. Estamos estreando. Vou passar a palavra, então, agora, Carlos Alberto e Julião, aí para as considerações finais. Obrigado por todos os amigos que reencontramos juntos aqui nessa live. Julião, se quiser complementar alguma coisa de inteligência artificial aí, antes das considerações finais aí. Não, imagina, pô, na frente do mestre Alberto Bastos aí, cara, não tenho mais nada a acrescentar, né? Mas é isso, Alberto, né? Não tem como a gente já viu, né, outras ondas de tecnologia, inteligência artificial é uma coisa que ninguém pode considerar que vai deixar de usar, as empresas vão deixar de usar, porque o risco é muito alto, né? O que, mais uma vez, né, o que todos nós vamos ter que fazer é naturalmente assimilar a tecnologia com o mindset da segurança, né? Que o que aquela IA está fazendo, né? Às vezes eu gosto de pensar na IA como uma pessoa mesmo, né? Como um profissional que está ali trabalhando, fazendo aquilo que lhe foi proposto. Então, o que é que ele está fazendo, né? Quais são os direitos de acesso? Que informações vão passar por ali? As informações estão armazenadas aonde? Quer dizer, na verdade, o que vai entrar no nosso capítulo, né, de itens a serem verificados qual é a segurança dessa IA e, assim, pode ou não pode, né, quem é que vai assumir o risco, e, de novo, a gente se remete para a questão do risco, né? As empresas vão aceitar ou não lidar com aquele risco, né? Mas, enfim, viu, Fernando, se quiser fazer um modcast só sobre inteligência artificial, vai dar mais 1 hora de conversa.
Não, vamos sim, com certeza. Esse é um tema que a gente vai trabalhar aí. E não tenha dúvida. Eu acho que tem coisas interessantes para a gente falar e também, talvez, até mostrar, né? Eu acho que tem coisas interessantes. Mas só para aproveitar a finalização aqui, mais uma vez agradecer os amigos, né? Eu estou muito honrado de fazer parte aí dos 40 anos da Módulo, inaugurar esse podcast. Tenho certeza que vai ser um sucesso danado, né? As pessoas estão aí só elogiando, né? Essas iniciativas. Sempre, né? Sempre. A gente vai para eventos de segurança e as pessoas falam, pô, e a Módulo? Cara, aqui, pô, a Módulo tem uma história, né? Que está presente nos corações de milhares de pessoas, né, profissionais que trabalharam com a gente, foram nossos contemporâneos, ou que receberam, né, alguma coisa da gente, quer sejam os nossos serviços, quer sejam as nossas aulas, né, porque para a gente ser da Módulo, então, cara, você tem experiência, então conta aí as suas experiências, os alunos viviam pedindo isso, a apostila a gente lê, cara, mas a gente quer que você conte as experiências, né? Então, isso é muito bacana, vocês proporcionaram isso, né? E, assim, não tenho a menor competência para resumir o que o mercado gostaria de dizer para vocês em termos de elogios e de agradecimento, então vai minhas singelas palavras aqui. Muito obrigado por vocês terem feito isso, por vocês existirem, por estarem perseverando no mercado, né, e fazendo tudo que vocês continuam fazendo, essa marca tão importante que é a Módulo. Muito obrigado. Bom, eu vou fazer 2 comentários só sobre a questão de inteligência artificial também, rapidinho aí, porque a gente já estourou o tempo aqui. Com essa história do Alberto aí sobre o mestrado dele, aí sobre que ele estudou de IA, eu me lembrei aqui de 2 velhos amigos lá da UFPE também, que eram estudiosos de IA, na época também, em 86. Um é o Germano Vasconcelos aí, e o Newton Lessa lá, e os caras estudavam esse negócio, me chamavam para estudar, eu falava, isso é negócio de teoria, cara, esses caras vão ficar estudando esse negócio a vida toda aí, vão ser acadêmicos e tal. Bom, o Germano fundou a Neurotech, vendeu para a B3 aí, deve estar cheio de dinheiro no bolso aí, e bem fez ele aí de ter estudado esse negócio aí, e eu achava que ia ficar só na teoria e mostrou que esse negócio é prática aí. E outra coisa, eu queria recomendar para vocês, não sei quem teve a oportunidade de ver, mas entra no site da Febrabantech e vê a palestra lá do Nobel, Paul Romer, sobre inteligência artificial, que ele fez agora o mês passado, para falar um pouco uma visão diferente do hype em cima de inteligência artificial. Então, ele vai falar algumas coisas diferentes sobre a questão de, inteligência artificial faz coisas incríveis, mas ainda está muito aquém do que a gente imagina. Então, tem algumas coisas legais, um contraponto bem legal, e aí ele vai mostrar muitas coisas, principalmente sobre a LLM, mostrando que os resultados ainda estão muito aquém do que se espera, níveis de acerto na faixa de 60%. Tem pesquisas aí, como da própria Salesforce, mostrando aí quando você bota os guarda-reios de segurança, esses negócios caem de 60% para 30 e poucos por cento de efetividade. Então, tem muita coisa que é hype e que não é realidade na prática hoje. A gente conhece inteligência artificial há bastante tempo, uma coisa é machine learning, que sempre foi usado para fraude, para uma série de coisas que tem eficácia muito boa, outra coisa é todo esse hype hoje em cima de generativa. Então, assim, não sou eu que estou falando aqui, é um Nobel que teve aqui há algumas semanas atrás chamando a atenção sobre esse apelo comercial que tem sido muito feito e, às vezes, estão se forçando algumas coisas em cima de IA. Então, é interessante a gente ter a noção que, é super legal, em segurança tem muitas aplicabilidades, a gente tem visto aí IA contra IA, a gente sabe que em SOC tem cases de uso muito interessantes aí no primeiro nível, etc., várias coisas sendo muito legais sendo feitas, mas tem que ter cuidado para não embarcar. A gente tem alguns casos de CISO aí, que o vice-presidente chega para o cara e diz, quero cortar 30% do efetivo, vamos trocar tudo por IA, não sei o que e tal, a coisa não é bem assim. Então, cuidado com essa coisa do hype de IA. E aí, no mais, agradecer também Fernando e Alberto por essa iniciativa. Módulo, como sempre, aí até hoje, na vanguarda de todas as questões envolvendo segurança, riscos. Então, assim, desejar sucesso a essa iniciativa
do podcast. Eu acho que, como sempre, vocês estão difundindo conhecimento, educando o mercado, tem um papel nobre, a gente vai querer estar sempre junto de vocês aí para tudo. É uma satisfação para a gente, é fantástico estar compartilhando com vocês todas essas iniciativas. Contem sempre conosco, muito obrigado e sucesso aí sempre, agora e sempre aí com vocês. Valeu. Beleza, meus amigos. Quando a gente faz um evento assim de 40 anos, né, ninguém falou de nada assim de 10 anos, 20 anos atrás, o pessoal realmente chutou o balde e até o próprio público aí, muita gente que esteve com a gente durante esse tempo, né, falou bastante sobre os assuntos, bug do milênio, mas tudo isso aí realmente é a base para tudo que a gente tem hoje. Eu vejo, por exemplo, que tipo assim, não tem mais programador assembly, né? A gente conhece algum programador assembly? Mas só que os sistemas operacionais, os protocolos, eles precisam rodar em assembly. A gente todo dia está usando software desenvolvido em assembly, pô. Mas COBOL tem muito, viu? COBOL tem muito ainda. E aí, cara, olha só. Dinossauros mesmo, hein? Eu fui dar palestra num evento que tinha uma garotada lá falando coisas espetaculares de segurança. E aí eu não sei se foi para me provocar que um dos palestrantes, ele falou assim, foi num banco assim, ele falou, não, eu queria trabalhar com segurança nos anos 90, porque era muito mais tranquilo. Aí, quando eu fui falar, né, eu não gosto assim de admitir provocação, eu falei, meu amigo, eu estava lá nos anos 90. Vou te contar duas histórias. A primeira história, eu fiz parte de um grupo junto com a Febraban, alguns bancos, a Polícia Federal e o Exército, que tinham alguém atacando muito os bancos e descobriram onde essa pessoa estava. E quando chegaram perto quando foi fazer a intervenção, um grupo, eu fazia parte do grupo lá tecnicamente, e o pessoal tirou um equipamento que eu nunca tinha visto da mala, assim, de uma viatura. Encostaram, e eu falei, cara, eu não vou perguntar o que é, porque eu vou achar que eu sou burro, pô. Aí pegaram aquela máquina, ligaram na rede elétrica da casa da pessoa e meteram 800 watts dentro da casa da pessoa. E eu falei, cara, por que vocês fazem isso? Ele falou, não, isso é o nosso boa noite. E aí depois fizeram a intervenção. Obviamente que a legislação é outra. E contei uma outra história. Eu fui interventor de TI e segurança num projeto aí que envolvia alguns desafios muito grandes. E para a preparação, eu recebi como kit um colete à prova de balas, um habeas corpus preventivo e uma pistola. E aí o pessoal foi para o stand de tiro do Exército para fazer algum treino antes de ir para a operação, e a minha ação era 100% digital, tá? Era trabalhar com os logs, era fazer a avaliação. Eu falei, cara, anos 90 realmente talvez fosse mais divertido do que é hoje em dia. Mas um ponto que eu acho importante, eu procuro muito conversar com essa garotada, porque eu acho que a complementação é muito forte. Nós falamos aí de alta gestão, de usuários, de áreas paralelas, de pessoas que estão na área de negócio, de terceiros, de funcionários infiltrados e assim por diante. Mas eu acho que o conhecimento multidisciplinar é essencial para a segurança. E vocês aí ajudaram a gente a inspirar aqui o nosso time, a trazer mais conhecimento. Agradeço a vocês aí pelo tempo de vocês e até pela transparência, né, de contar coisa aqui que é importante, que ajuda a gente a sair desse encontro aqui melhor do que nós entramos. Agradecemos a todo mundo. Hoje é o primeiro episódio do podcast. Aprendemos algumas coisas. Espero que vocês não tenham notado algumas falhas que aconteceram no meio do caminho. Acho que não. E estão à disposição. Mandem mensagens, sugestões. Fiquem à vontade. Nós estamos aqui em diferentes canais, mas a gente recebe todas as informações de forma centralizada. Agradecer ao meu sócio aí, Alberto Bastos, ao Julião, ao Carlos Alberto, amigos aí de muitos anos. Estamos juntos e vamos ter novidade em breve, hein, gente? Pode ficar tranquilo. A gente continua conversando muito e tendo novas ideias. Obrigado a todos. Todos tenham uma boa noite. Obrigado pela presença. Valeu, galera. Abraço. Pessoal, um abraço. Obrigado aí pela presença. Bom revê-los.